fundas, assim. Aí eu tava, pô, super orgulhoso, assim, dessa prova, assim, acho maneiro. Boa lembrança da Simone. E o do Bike Repórter, no caso... Por que não fez Olimpíadas? Hã? Por que não conseguiu chegar Por nas que não Olimpíadas? chegou nas Tá. Olimpíadas? Das Olimpíadas a gente chegou a falar um pouco, né? Daquela situação da pontuação do Brasil e tal e coisa. Então, assim, eu acredito que eu não cheguei para umas Olimpíadas. Óbvio, acredito que uma politicagem e uma falta de momento de preparo também. Eu não tive nunca um preparo suficiente para bater no peito e falar, eu tenho que ir. Então, assim, por exemplo, igual se eu tivesse numa condição, não tive, não estou apontando nada, mas, por exemplo, se fosse o contrário, eu tivesse no lugar do Murilo Fischer naquela Olimpíada que eu dei de exemplo aqui, se eu tivesse no lugar dele, numa equipe profissional, e eu não ser convocado, aí eu ia ficar enfurecido. Mas, assim, eu tenho uma consciência plena que, assim, não fui não por falta de mérito. Aí a parte da politicagem, que eu acho que existe mesmo, ocorre. Então, assim, e poderia ocorrer para melhor. Então, assim, o Brasil podia fazer politicagens melhores para ter mais vagas, ou melhor, para dar essa condição para o país ter mais vagas, de levar a gente para mais provas, por exemplo, entendeu? Então, mesmo eu estando em seleção por algum período, eu corri muito pouco internacional dentro do que deveria. E uma coisa que me chateava às vezes era o seguinte, depois quando eu fui conhecendo as coisas, eu tive em Jogos Pan-Americanos, tive em Pan-Americanos, e eu encontrava a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, quase nunca, de todas as viagens que eu fui, assim, de encontrar a seleção dos Estados Unidos, era dificilmente ver o mesmo cara competindo na seleção dos Estados Unidos. E isso me intrigou na época, assim, um pouco. Eu falei, cadê o fulano? Ah, não, tá correndo mundial. Eu falei, ué, tá bom. Não entendi. Teve um papo uma vez que o cara da americana lá me explicou que é o seguinte, além dos caras terem um capital fudido, assim, de grana, é igual os caras falam da equipe Inos, né? É o que precisar. Quanto que precisa? Mas era assim, a sistemática que eu acho que poderia ser copiada aqui no Brasil, e eu acho que não é muito difícil isso, que até facilita a fazer o projeto de seletiva e de ápice dos atletas, que é aquilo que a gente estava falando aqui no começo. Tem que ser casado, não tem como ser desvinculado. Exatamente, e não tem como você ter um cara só que vai correr tudo. Não tem. E o sistema lá nos Estados Unidos, que me entregou, e eu acho que falta demais isso aqui, é uma coisa fácil de copiar, que é esse exemplo, que eu não encontrava os caras de novo. Porque assim, eu corri o Pan-Americano hoje, o Pan-Americano de ciclismo, por exemplo. Vamos lá, Pan-Americano de ciclismo. Aí tá lá a seleção dos Estados Unidos, de Pan-Americano. Os caras correram, tal, às vezes toma pau, às vezes não sei o que, tal, enfim. No outro ano, a gente ia para o mesmo Pan-Americano, né, em outro país, tal, outro Pan-Americano, seleção dos Estados Unidos também ia, aí tava lá, eu, o Hernandes, fulano, Beltrão, os brasileiros, os mesmos brasileiros, eu incluo, que correu no ano antes, e a seleção dos Estados Unidos não tinha nenhum repetido, velho. Aí eu, cadê fulano? Não, tá no Mundial. O que acontece lá? Resumidamente, os caras fazem o seguinte, os caras têm várias seleções. Se você já foi um cara de seleção de Pan-Americano, você não corre mais Pan-Americano. Você já teve seu momento. Se você foi satisfatório, positivo para ser um bom atleta, você já passou para a seleção de Mundial. Ou de Jogos Pan-Americanos, sei lá. Eles fazem O olímpico, tem um degrau. Se o cara é olímpico, ele não vai para Pan-Americano. Vai fazer o quê no Pan-Americano? Deixa o garoto lá de 20 anos ganhar medalha no Pan-Americano. Resolve aí, ganha a tua medalha das Olimpíadas. A gente vê muito isso na natação. Isso. Na natação, o Brasil vai lá, arrebentou nos Jogos Pan-Americanos, mas a seleção americana nem foi. Não, e quando vai só os meninos. Leva ali para cara para aprender, para sentir a emoção do coraçãozinho bater. Entendeu?
Não desmerecendo os atletas brasileiros que ganham, pelo amor de Deus. Né? Não tô falando Não é isso. Até porque eu estive nesse É. momento. E não ganhei tantas medalhas assim, pra poder falar, fui lá e ganhei tudo. Não, tomava pau também. Então, a gente toma pau. Até por falta dessa constância. Assim, eu viajava pro Pan-Americano, aí passava 3, 4 meses, prova nenhuma. Internacional, por exemplo, nesse âmbito desse padrão. Aí, pô, tem um Mundial. Aí ficava aquela expectativa, vai, não vai pra Mundial, vai, não vai. E não vai. O Brasil não vai pra Mundial. Aí ninguém tinha seleção de nada, não tinha armação de nada. Assim, não tem essa expectativa evolutiva. Então, assim, é uma coisa, acho que é parte dos políticos, assim, parte da esfera mais administrativa da coisa. Porque o atleta, ele quer fazer o ciclismo e quer ganhar. Só que ele não entende dessa dinâmica toda. Claro que tem uns que entendem mais, mas não entende. A parte burocrática é outros 500. É outra coisa, é outra disputa, é outro xadrez. Então, assim, não está na cabeça do atleta resolver isso. Eu, por exemplo, estou comentando coisas que eu aprendi muito depois de entender a coisa. E, na verdade, na sua opinião, você acha que também nem deve ter, né? Nem deve ter. Nem deve ter. Ele não tem deve que ter. pensar em política. Não pode. Não pode. Então, Né? Ele o não tem que atleta- pensar nessa organização de seletiva. Ele tem que chegar, ele tem que focar no treino dele, na alimentação, no descanso. Exatamente. E saber Você que, acelerar, torcer o a cabo. chance dele da seleção hoje não vai ser a mesma de amanhã. Se ele não for bom esse ano na seleção, ano que vem ele está fora da seleção. Pode continuar sendo um bom atleta? Pode. Mas se ele for bom, fizer tudo certo, no ano que vem ele vai para o Mundial. Se ele for bom e fizer tudo certo, no ano que vem ele vai para as Olimpíadas. Entendeu? Tipo, Entendi. o cara galga um degrau para mais. Então, assim, agora ficar na mesmice, tipo feijão com arroz. Você acha...